Bom dia para todos, amados, paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais um vídeo em prol da divulgação do reino de Deus e da verdade bíblica. O tema de hoje é um tema um pouco polêmico. Nós vamos falar sobre a nação de Israel à luz do Novo Testamento. E a minha pergunta é: o povo de Israel é o povo eleito de Deus, ou o povo de Israel está debaixo da maldição de Deus? O nosso estudo ele é polêmico. Já digo para vocês de cara, mas nós vamos analisar à luz do Novo Testamento. E vamos começar da seguinte forma: nas páginas do Antigo Testamento, o povo escolhido para levar o nome de Deus às nações é Israel. E por quê? Porque uma promessa foi feita a Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Então, para que você compreenda, nas páginas do Antigo Testamento, o povo de Deus é a nação de Israel, ou melhor, está na nação de Israel. Eu gostaria que você ficasse atento a cada palavra, a cada expressão, a cada colocação que eu estou fazendo. O povo de Deus no Antigo Testamento está na nação de Israel. Por quê? Porque a nação de Israel, o povo judeu, é a descendência de Abraão. Quando a gente chega no Novo Testamento, essa noção ou essa visão, eu não diria que é modificada, mas ela é um pouco mais ampliada. E por que assim? Porque com a manifestação de Jesus Cristo, tudo que foi prometido à nação de Israel, todos os bens, todos os privilégios, todas as prerrogativas de Israel, elas são transferidas para o Messias. Tudo que foi colocado nas mãos de Israel, tudo foi colocado até que o Messias viesse. Os sacrifícios foram estabelecidos na nação de Israel até que o Messias viesse. A lei foi dada nos seus 613 preceitos, ou mitzvot, ou mandamentos. A lei, em seus 613 mandamentos, foi dada a Israel, a nação, até que viesse o Messias. A circuncisão, tudo que você imaginar, foi dado a Israel até que o Messias viesse. O apóstolo Paulo ele vai explicar para nós que a lei ela funcionou para o povo judeu como um pedagogo, bem como para os gentios que abraçavam a Torá, que abraçavam a lei de Israel. Então a lei para todos, quer para os judeus, quer para os gentios, ela funcionou como um pedagogo até que Jesus Cristo viesse. Diz Paulo que depois que Cristo veio, nós, e ele se referia aos judeus e a todos que estavam debaixo da lei, não estamos mais debaixo do aio, não estamos mais debaixo do pedagogo. Aquela promessa do Antigo Testamento, em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as nações, ela tem seu cumprimento cabal e final na pessoa de Jesus Cristo. Paulo ele faz questão de dizer que quem abençoa as nações, o abençoador, o dono das bênçãos, o herdeiro de Deus, o herdeiro de todas as coisas, o dono de todas as coisas, aquele que possui todos os bens de Deus, aquele que é o dono das bênçãos, aquele que é o dono de todas as coisas, não é a nação de Israel, é Jesus Cristo.
Paulo, capítulo 3 da sua Epístola aos Gálatas, ele vai dizer: as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A palavra descendente no grego é esperma. Paulo ele faz questão de frisar que a promessa foi feita a seu descendente, não a seus descendentes, como falam de muitos, mas sim a tua descendência, como falando de um só. E ele explica que este um é Jesus Cristo. Está em Gálatas capítulo 3. Então, por todas as páginas do Novo Testamento, nós vamos encontrar que o único herdeiro de Deus, o único Filho de Deus, o único que pode dar as bênçãos para as nações, chama-se Jesus Cristo. É o único. Mas o que aconteceu? O que foi que os judeus fizeram? Os judeus reconheceram a Jesus Cristo como Messias? Sabemos que não. E alguns poderão dizer, não, foi apenas uma parte que rejeitou. Mas a nação de Israel nunca foi rejeitada, porque não foi toda a nação que rejeitou, mas apenas alguns. Só um momento. Quem foi que rejeitou a Israel? Não foi qualquer um. Quem rejeitou a Israel foi exatamente os grupos, foram exatamente as autoridades da nação. Sumos sacerdotes, escribas e fariseus, herodianos, todos aqueles que representavam a nação, eles disseram um não para Jesus. No que eles disseram não para Jesus, eles como representantes da nação, a nação toda foi responsabilizada. Toda a nação, ela é culpada pelo sangue de Cristo. Eu quero ler apenas para vocês Mateus 27, porque eu acho interessante. Mateus 27 e versículo... Vamos lá, Mateus 27, versículo 20 e 25, para que você tenha um melhor entendimento. Mas principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse a Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado o Cristo? Disseram-lhe todos, judeus, gentios, todos os que estavam presentes: seja crucificado. E vamos fechar no versículo 27. No versículo 27 que diz: e logo os soldados do presidente conduziram Jesus à audiência. Reuniram junto dele toda a corte. Ou seja, nós vemos aqui que toda a nação de Israel, todos os presentes ali, todas as autoridades da nação, eles foram unânimes, eles decretaram a morte de Jesus Cristo. Então toda a nação é responsabilizada pela morte de Cristo. Eu puxo esse texto porque Atos 4:27 ainda tem uma leitura bem interessante. Atos 4:27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel. Aqui nós vemos nesta leitura que Pedro, ele responsabiliza toda a nação pelo assassinato do Messias. Não é apenas uma parte da nação, todos. Agora é verdade, sim, é por igual verdade que os discípulos, eles eram judeus. E todos aqueles na nação que aceitaram e aceitam a Jesus como Messias, esses estão isentos da ira de Deus. Sobre aqueles que aceitam Jesus, sobre estes, a ira de Deus não cai sobre eles. Sobre estes, o sangue de Cristo não cai sobre eles. Mas fique sabendo você que até hoje a nação de Israel está debaixo de maldição, de acordo com o Novo Testamento. Até hoje a nação de Israel está debaixo de maldição. Por quê? Porque assassinou o Messias. E eles disseram que caia sobre nós
o seu sangue e sobre a nossa descendência. É por isso que a nação de Israel tem sofrido durante 2 milênios. É só por isso. Hitler matou cerca de 6 milhões de judeus. Não estamos aqui inocentando Hitler de forma nenhuma, mas estamos apenas mostrando para você que isso aconteceu, ou aquilo aconteceu com os judeus, e mais aconteceu, porque eles mesmos declararam a sentença. Após eles decretarem a morte de Jesus, eles disseram: e que caia sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. Todas essas desgraças que acontecem sobre Israel, todas essas perseguições, tudo de mal que acontece sobre a nação de Israel, é porque eles mesmos assinaram a sentença de morte deles. Quando eles mataram a descendência de Abraão, quando eles amaldiçoaram a semente de Abraão, porque você sabe o que a Torá diz? Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, aqueles que te abençoarem serão abençoados. Na medida em que Israel amaldiçoou a Cristo, crucificou, o matou, eles assinaram a sua sentença de morte e de maldição, porque eles não estavam assassinando qualquer um homem. Israel não estava matando qualquer uma pessoa. Israel estava decretando a morte da semente de Abraão. Israel estava amaldiçoando a semente que poderia lhe abençoar. E a Torá diz: aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. A partir daquele momento que Israel decretou a morte do Messias, ali houve uma maldição da parte de Israel sobre a semente de Abraão. Eles rejeitaram a semente de Abraão. Eles rejeitaram o filho maior de Abraão. Eles rejeitaram o seu Redentor. Eles rejeitaram o seu Salvador. E por consequência, Israel tem sido amaldiçoado durante 2 milênios. E você pergunta: como é que Israel pode escapar disso? Aceitando a Jesus Cristo. Sempre que um israelita, sempre que um judeu aceita Jesus, ele sai de debaixo da maldição. Mas enquanto o judeu persiste em rejeitar Jesus, a maldição de Deus está sobre ele. E eu aproveito aqui para dizer quão equivocados estão os dispensacionalistas que dizem que Israel é o povo eleito de Deus. Quão equivocados estão os dispensacionalistas que dizem que Israel é a nação escolhida e que Deus jamais rejeitou Israel e que Israel é o povo terreno e que Israel vai dominar as nações durante o milênio e que na grande tribulação Israel se voltará para Deus, será o povo escolhido e dominará durante 1000 anos todas as nações. Quão equivocada é esta posição teológica do dispensacionalismo. Deus só tem um povo, Deus só tem um corpo, só há um batismo, só há um Espírito, só há uma só fé, só há um Senhor, só há um só Deus, só há um mediador, apenas um. E este povo chama-se a Igreja. E você pergunta: Deus mudou de povo? Nunca. O povo de Deus que é hoje sempre foi o mesmo. Lembra-se do que eu falei para você? O povo de Deus no Antigo Testamento estava na nação de Israel. E antes da nação de Israel, o povo de Deus já existia. O povo de Deus antes da nação de Israel eram reconhecidos como hebreus. E este povo, antes do dilúvio, eles eram chamados a linhagem setista, a linhagem santa. Depois do dilúvio, depois de Noé, este povo eles passam a ser chamados semitas, que até hoje este epíteto é colocado em Israel, semitas. Este povo, depois do cativeiro babilônico, este povo eleito, eles são chamados de judeus. Mas não se engane, judeus, quem são os judeus? São aqueles no espírito, não na carne. Não é a circuncisão que faz um judeu ser judeu de fato. Não é guardar o Shabá que faz um judeu ser um judeu de fato. Não é a guarda das luas novas, não. O judeu verdadeiro é aquele que aceita a Jesus Cristo. Enquanto um judeu
persistir rebelde a Jesus, ele está debaixo de maldição. E os dispensacionalistas, eles estão equivocados em dizer que Deus tem dois povos, um povo celestial, que é a igreja, e um povo terrestre, que é Israel. Os dispensacionalistas estão muito equivocados. Só há um povo. E este povo é o povo de Deus que hoje, depois de Jesus Cristo, guarde bem isso, este povo sempre teve um epíteto, sempre teve uma nomenclatura de acordo com as condições e com a época e com as circunstâncias. Depois de Jesus Cristo, este povo, ele passou a ser chamado de cristãos. Foi em Antioquia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Este povo, o povo de Deus, que no Antigo Testamento eram chamados de semitas, de hebreus, de judeus e outros nomes, este povo, hoje ele é chamado cristãos. E é este povo que é o povo de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.